pessoa que a gente ama e não tem a dor. É isso. Sensação de impotência. Totalmente, totalmente. E logo que meu pai faleceu foi alguns meses antes do meu casamento. Meu pai faleceu em outubro de 2011. Eu me casei em maio de 2012. Então foi bem pertinho ali. E foi bem complicado porque é muito dolorido a gente passar e sentir quem está ali no redor, né, desta doença. A minha irmã, que é a minha tia, irmã dele, né, no caso, também estava passando por esse processo e foi assim bem difícil acompanhar, né? Mas ao mesmo tempo o Senhor foi fortalecendo, porque ela também tinha uma força espetacular, né? Uma fé no Senhor, que é uma coisa que eu falo que é indispensável. Eu não sei. É para confundir mesmo, né? É algo que não tem, por mais que a medicina estude, jamais vai conseguir explicar, né? Por intermédio da fé, nós acessamos lugares que a ciência não acessa. Exatamente. Eu digo que fé é aquilo mesmo que é para quem crê. Eu não sei se você crê, mas se você não crê, é bom crer. Porque não tem outra explicação, eu não consigo explicar de outra maneira. Porque a fé, ela é maravilhosa. É aquilo que a Bíblia nos garante. A paz que excede todo entendimento. E o que isso significa? Você está no meio do caos e você não entender o que é que está acontecendo. E ninguém saber o que é que está acontecendo. E está um turbilhão e você está em paz. A paz que excede todo entendimento. É aquilo que o Senhor nos proporciona, mas só crê nisso quem tem fé. Só por intermédio da fé. Não há outro modo. Tami, eu sei que as histórias de CA, apesar de serem recorrentes, teve um caso muito recente, né? Que foi o da sua irmã. Você pode falar um pouco da trajetória dela? A minha irmã, né? Ela faleceu faz 1 ano com câncer de pâncreas. E foi, eu acredito não, eu tenho certeza que vê-la passar foi muito mais difícil do que eu passar. Acho que eu passar foi bem mais fácil do que ver alguém que você ama passar. Mas ao mesmo tempo, o Senhor, ele fez de uma forma, porque quando ela iniciou o tratamento dela, eu ainda estava no meu, finalizando ali o meu tratamento, e ela costumava me chamar de raio de sol. E ela falava: você é o meu raio de sol, porque eu sei que eu vou poder brilhar mesmo em meio a essa situação. E ela também foi fiel ao Senhor até o fim, foi forte, corajosa. E a gente passou, apesar da dor, pudemos sorrir durante o processo, podemos brincar com as situações. A gente pôde agradecer ao Senhor em todo o tempo, porque cremos que aquilo que a Bíblia diz, que tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. É inevitável o processo, o que difere, como nós vamos passar por ele. Exatamente. Né? Eu sei que talvez a história da tua irmã não teve um final que você gostaria, que a família gostaria, que nós cremos, né? Mas ela foi curada. Sim. Ela foi curada. Ela foi curada de um modo isso. Que não vai mais haver enfermidade. Exatamente. Ela foi curada. Ela sempre falava isso. Independente do que aconteça, mesmo que o Senhor me recolher, eu sei que eu serei curada. Todos nós seremos curados. É só uma questão de tempo. Se você ainda tem dúvidas sobre a tua cura, creia. Todos nós seremos. É só uma questão de tempo. Tami, me conta, eu sei que viver, né, até trafegar esse ponto da história da tua irmã e da vivência que ela teve, né, através da enfermidade, do câncer de pâncreas, né? Nós estamos falando no Outubro Rosa, fazendo menção sobre o câncer de mama e colo do útero, porque são os mais evidentes e de uma forma genética os mais comuns surgirem em mulheres, mas nós queremos aqui intensificar
que o autoconhecimento é para qualquer parte do corpo. O CA é o CA, né? Antes de você falar sobre a tua experiência inicial, antes de ter a sua filha, quando você começou a ter os primeiros sinais disso, de mudança, de alerta no teu corpo, eu quero deixar aqui, logo no início dessa nossa conversa, que as mulheres elas têm uma predisposição de ressecamento intestinal. E a gente não se dá conta do quanto é alto o índice de mulheres com câncer no intestino. Foi falado agora recentemente por conta da Preta, né, a Preta Gil, que propagou aí o sofrimento dela e conseguiu, através da voz dela, dar voz a outras mulheres. Mas nós não somos só um intestino ressecado. Precisa observar isso também, que o intestino não cuidado pode ser muito grave. E nós temos essa predisposição, né? Principalmente depois que nós temos filhos, a gente fica com mais dificuldade de ir ao banheiro e etc. Então, fica um alerta aí para você, mulher, com a mama e o útero esteja ok, mas veja o seu intestino também, que o índice de mulheres com câncer de intestino é tão grande quanto o índice de mulheres com câncer de mama. Fica esse alerta para você se cuidar. Tami, me fala, você contou um pouco da sua fé e o quanto por intermédio da tua fé você conseguiu aí superar esses desafios, mas isso teve um começo. Teve um início, né? Nós não chegamos em 2004 já, né? Volta um pouquinho na tua história e como foi o seu primeiro contato ali no teu organismo, de sinais de alerta, de condições para ser mãe ou não. Fala um pouco sobre isso. Eu me casei em 2012, em maio de 2012, e em novembro do mesmo ano, num exame de rotina de Papa Nicolau, que é onde a gente consegue identificar se tem alguma coisa no colo do útero. E eu fiz o exame de Papa Nicolau e lá constatou que eu estava com câncer no colo do útero. E por isso eu precisaria fazer algumas cirurgias, um tratamento de uma duração de 5 anos. E a cada 6 meses eu faria uma cirurgia de retirada do colo do útero, né? Então eu já fiz cone, fiz CAF, que são cirurgias que vão retirando pedacinhos ali do colo, né? A terceira cirurgia, que seria depois de 1 ano, que eu fiz uma a cada 6 meses, né? Eu descobri que eu estava grávida nos exames pré-operatórios, que uma coisa que, pelo que o médico havia falado, pela medicina, seria uma coisa praticamente impossível, né? E porque o sangue do tumor, o sangue da placenta ia alimentar o tumor, e com isso muitas coisas poderiam acontecer. E aconteceu que a Larissa veio, né? O meu primeiro milagre. Você já estava em tratamento do câncer de colo de útero, que não poderia engravidar, e você, nesse momento, teve a sua primeira filha. Exatamente. O médico falou que era um pouco impossível se eu tinha parado com as medicações, com aquilo que eu estava fazendo, e eu falei que eu não havia parado e seguia com aquilo que ele havia mandado, mas que ali estava. Então, mesmo não sendo possível, mas eu... Quer dizer que você foi mãe de 2 sem poder ser nem mãe de 1. Exatamente. É Deus, né? Somente Ele que pode, né? Eu não sei qual é o seu impossível, mas eu posso te apresentar um Deus que Ele é especialista em causas impossíveis, e eu sou prova viva disso. Meus filhos são prova viva disso. No meio do tratamento, eu sei que tem uma diferença do câncer de colo de útero para o câncer de útero. Nesse caso, o tratamento recomendado para você era que fosse retirado pedacinhos do colo do útero, é isso? De tempo em tempo? De tempo em tempo, porque era o tempo de uma cirurgia para outra, né? Então, eu fazia uma cirurgia, tirei um pedaço, aí vai tudo para a patologia, aí eu volto, faço exames para ver se ainda tem resquícios de doença, tendo, eu volto novamente. E isso era por uns 5 anos. Ele falou que isso aconteceria. E você tratou 1 ano? 1 ano. Eram para fazer 10 cirurgias, porque era a cada ano 2. Eu fiz 2 cirurgias e meu Deus me simplesmente fez desaparecer para que eu pudesse gerar. E a Larissa veio sem nenhuma dificuldade
convidadas especiais juntas pra falar de sonhos divinos. Juliana e convidadas, um encontro de corações, entre risos e sorrisos, compartilhando emoções. Cada que vão nos guiar de batalhas, conquistas e superação. Aqui são Juliana e convidadas, encontro de corações e abraços, compartilhando emoções. No ar um brilho novo vem. Juliana e suas histórias vão te inspirar. Sonhos de vida vem se emocionar. Juliana e convidar um encontro de corações, entre risos e abraços, compartilhando emoções. Cada rosto uma história pra contar, a força de mulheres que vão nos guiar, de batalhas, conquistas e superação. Aqui a voz é nossa em cada canção. Juliana e convidadas, um encontro de corações, entre risos e abraços, compartilhando emoções. Vamos juntas, mãos dadas, construindo um novo amanhã, com amor e esperança. Essa é nossa missão. Juliana e convidadas, um encontro de corações, entre risos e abraços, compartilhando emoções. Juliana e convidadas. Galera do chat, muito boa noite. Obrigada pela audiência de vocês, nossos amigos de sempre. Um beijo, viu, a todos que estão aqui semanalmente acompanhando junto conosco. Tivemos aqui alguns problemas técnicos, mas já estamos restaurando a nossa conexão. E eu quero aqui dar um beijão. Rose Cruz, Samuel Félix, João, Igor, são os nossos aqui fiéis amigos. Marta Cardoso, Isa Góes, Josiel, Elvismar, a Tami. Tá aqui como Tami, mas é a sua pequena. Ela tá dizendo aqui: oi, mãe, eu te amo.
Oi, minha princesa, a mamãe também te ama. Ah, linda. Muito, 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 muito. Estamos aqui falando de você, pequena. Vamos contar um pouco da sua história também, do quanto você conseguiu, através da sua vinda, também resgatar a sua mãe. Que bom. Eu falo que ela é o melhor presente que Deus me deu, né? A Larissa e o Heitor são a minha vida, né? Minha família, minha base. E eu estava até falando, né, que durante a gestação da Larissa, enquanto fui fazer o ultrassom morfológica, ali não se viu mais nada, não se viu mais tumor, não se viu mais nem a cicatriz daquilo que um dia eu já havia operado, não se via mais, né? E a médica não soube explicar o que é que estava acontecendo. Eu falei, é só um milagre de Deus, né? A Larissa nasceu sem nenhuma sequela, sem nenhum problema. Ela é maravilhosa. Não é porque é minha filha, mas ela é linda. Ah, eu acredito. Ela é maravilhosa, ela é incrível. E através do seu tratamento, da sua gestação, você continua acompanhando, né, o útero, o colo do útero, e pôde identificar que nem cicatriz havia das cirurgias que você tinha feito. Exatamente, nem cicatriz. E depois disso, Tami? Depois disso, eu fui curtindo a Larissa e fui ficando ali, né? E quando deu 5 anos, eu ganhei o Heitor, né? Durante esse meio processo, nesse tempo, eu engravidei do Heitor. Foi uma gestação maravilhosa, né? O parto maravilhoso do Heitor. E o Heitor também nasceu cheio de saúde, maravilhoso. Só com uma diferença da Larissa. A Larissa não mamava. E o Heitor era um bezerro. Ele mamava muito. Eu tive muito leite com o Heitor. Então não dava para ter um parâmetro de como não era. Tinha parâmetro, porque da Larissa eu quase não amamentei. E do Heitor eu amamentei muito. Eu tinha muito leite. Ele mamava a cada 1 hora. Ele não era era livre demanda. Então a cada 1 hora ele estava mamando, e ele mamava muito e enchia o peito e mamava de novo, né? Meus filhos são meus milagres. Sim, não poderia ter tido um, teve 2, não é? E aí no meio da sua fase como lactante, você começou a entender que alguma coisa estava diferente, observar um sinal de alguma coisa que não deveria estar ali, estava. Como foi isso? Exatamente. Quando o Heitor estava com mais ou menos uns 5 meses, eu comecei a ver que tinha como se fosse um caroço ali. Eu achei que fosse leite e comecei a amamentar ele somente do lado esquerdo para que aquilo saísse, e aquilo não saía. Foi passando o tempo, eu fui ao médico, porque nós não podemos ter medo de ir atrás, de saber o que está de errado conosco. Porque nós temos que nos conhecer e saber como é o nosso corpo e o que está de errado, e se a gente não sabe, ir atrás para que a gente possa descobrir o que ali está de errado. Fui à médica e ela falou que eu não tinha propensão a ter câncer, porque eu não tinha idade para isso, eu estava amamentando, que é um fator que diminui o risco do câncer de mama. Mas que, como eu estava um pouco preocupada, ela iria me encaminhar para fazer exames e para o mastologista. Eu fiz a ultrassom e a ultrassom não deu nada. Fui para o mastologista e ele, ao mesmo tempo, pediu uma biópsia, e aí eu fiz essa biópsia e também deu que não era nada, que era leite, eu poderia ficar tranquila. Como era um nódulo que já estava me incomodando, ele era bem grandinho, e eu pedi para o doutor se ele poderia então retirar este nódulo, para que já falei, já que é leite, então tira, porque está me incomodando e está crescendo. Esse processo ainda com o Heitor, um bebê, 5 meses, foi rápido? Como foi? Quando eu cheguei na biópsia, o Heitor estava com 1 ano e 2 meses. Então foi assim, até eu fazer essa biópsia, demorou um pouquinho, porque... Razoável, né? Uns 7 meses. Porque eu não tinha propensão, não tinha idade para isso, eu
eu estava amamentando, que ser lactante é um dos fatores que diminui muito os riscos de câncer de mama. E quando ele fez 1 ano e 2 meses, eu fiz esta biópsia. E ao fazer a biópsia também deu que não era nada, deu que era leite. E somente depois, quando eu retirei o nódulo, deu que eu estava com um carcinoma invasivo grau 2, que era um câncer de mama e já não era mais um estágio tão inicial. Já estava avançando. Já estava avançando. A importância de você ter insistido com os médicos, porque eles olharam, mesmo que num exame prévio, numa biópsia, né? Não deu. Não deu. Não apresentou. Não. Eu falo que eles não tiveram, no meu caso, eles nem tiveram culpa, porque fizeram os exames e os exames realmente mostraram que não era nada. Mas eu sentia, porque por conhecer ali o meu corpo, eu sabia que aquilo não era normal, pelo histórico da minha família. Então aquilo estava me levando a acreditar, não que eu quisesse ter, mas eu sabia que não estava certo, que não estava normal aquilo. E fica um alerta para todas nós, né? O autoconhecimento, o autoexame, faça mesmo o toque, conheça o teu corpo, a importância de você ter insistido com os médicos para que fosse feito, para que fosse retirado, mesmo que seja um nódulo benigno, né? Como é dito, mas o quanto aquilo estava diferente em você e talvez se você não estivesse insistido para que fosse removido, fosse até mais grave. Exatamente. Né? Não, é leite. Não, mas meu corpo não é assim. Tá diferente, eu preciso que tire. Que bom que você não teve medo de enfrentar. E nesse período, você estava com a sua irmã lutando contra o câncer. Nesse momento, ela ainda não tinha descoberto o dela. O dela foi um pouco depois ainda do meu processo. Eu estava quase acabando o meu quando ela começou então, o dela. Então, foi rápido? Foi rápido, 1 ano. E aí? Receber um diagnóstico como o teu e saber que dali para frente você iria enfrentar cirurgias, iria enfrentar químio, iria enfrentar um tantão de coisas que vai mexer com o teu emocional, vai mexer com a tua autoestima, vai mexer com feminilidade, vai mexer com as tuas curvas, vai mexer. Como foi enfrentar tudo isso? Você teve uma rede de apoio que te deu esse suporte? E as suas emoções, como ficaram? Olha, eu posso dizer para você que as minhas emoções foram preservadas pelo Senhor Jesus. Porque Ele cuidou de mim de uma forma que eu não consigo nem expressar e nem explicar. Né? As pessoas olhavam e falavam para o meu marido, falavam, né, para minha mãe, para minha irmã. Ela sabe o que ela tem, ela sabe que isso é sério, porque parece que ela brinca com a situação. Porque Deus, Ele cuidou muito das minhas emoções. A minha rede de apoio foi excepcional, foi maravilhosa, né? Que minha mãe, meu marido, sim, eles foram excepcionais e assim muito pontuais para cuidar de mim, dos meus filhos, a minha irmã, né? Os meus irmãos, né? Porque eu tenho a minha irmã falecida, a Suzy, tenho a minha irmã Ângela, tenho o meu irmão Edson. Eles foram essenciais ali para que eu ficasse bem. A minha igreja que orou por mim, né? Me cobriu de oração. A minha família, minhas primas, né? A Rose, as suas irmãs, a Su, a Sônia, a Marli, não deixaram nunca a peteca cair, sabe? As minhas outras primas, enfim, a minha família inteira. A minha família é incrível, eu não posso dizer outra coisa a não ser esta palavra. Deus me presenteou com uma família maravilhosa. Um privilégio. De ter uma família tão grande e numerosa e serem todos tão unidos. Exatamente. Assim, né? Para te dar esse amparo. Eles me cobriram de oração. Eu comecei a colocar parte da minha história na internet com meus stories, agradecendo ao Senhor por tudo que estava acontecendo, mesmo quando estava doendo. Quer dizer que no momento em que você estava no auge do tratamento, você decidiu ser grata? Sim. Uma coisa que eu posso dizer é que a gente não escolhe passar pelos processos. A gente não escolhe por aquilo que vai passar. Se Deus fosse me dar um spoiler do que seria, eu ia dizer eu não quero. Né? Não estou romantizando o câncer, eu não estou romantizando como foi, mas eu posso dizer para você e te garantir,
passar pelo processo você não vai escolher. Mas uma coisa que é nossa escolha é como nós passamos por ela. E passar agradecendo o resultado é um, e passar reclamando o resultado é outro, porque faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque nós colhemos aquilo que nós plantamos. Se nós plantamos gratidão, nós vamos colher coisas muito boas. Mas quando nós plantamos reclamações e desespero, a colheita não é boa. Então, no meio dessa dor, eu escolhi agradecer. Eu escolhi ser grata. E eu gosto de dizer que a Bíblia diz isso. Em tudo dai graça. Dai graça. E se fosse algo fácil de fazer, não estava lá escrito para nos lembrar que temos que agradecer. Né? Então, se fosse fácil, não estava escrito para me lembrar e para te lembrar, mas é tão gratificante, porque é um exercício. Nós escolhemos agradecer. Não foi fácil agradecer todo o tempo. Não foi fácil quando... Porque dói. Dói muito. Dói, né? É inevitável te olhar, né? Se olhar diante do espelho e tá diferente. E o diagnóstico? Emoção. Tá certo, vamos continuar. E o diagnóstico do tratamento, que você naquele momento inicial não foi uma mastectomia completa, né? E como foi tirar a fazer a remoção das mãos? Foi muito rápido e ao mesmo tempo era como se eu soubesse. Eu não sei te explicar, mas era como se eu soubesse. Quando veio o diagnóstico, eu estava com câncer de mama. Logo eu fui para a cirurgia de quadrante, que é onde a gente tira um pedaço do seio, né? No meu caso, isso ainda do lado esquerdo. Tudo do lado esquerdo. Abriu um pedaço, tirou um pedaço, abriu a axila, né? Para que tire alguns, né, nódulos, linfonodos, estavam contaminados ou não. Uhum. E logo em seguida eu comecei a quimioterapia. Fiz a quimioterapia branca. Antes de começar a quimio, eu cortei meu cabelo bem curtinho, doei lá no Grendac. Tudo isso foi no auge da pandemia, né? Nós estamos falando de que ano? Nós estamos falando aí de 2021, agora, meados de 2021. Super. E cortei meu cabelo, levei lá no Grendac, comecei ali a quimioterapia. E dá para colocar as fotos, Sam? Branca. Mas nessa transição o nódulo voltou. Ele já não era grau 2, agora era um grau 3. Juliana e convidadas, um encontro de corações, entre risos e abraços, compartilhando. Cada rosto uma história pra contar. A força. Sim, agora sim. Quando o assunto é bom, o programa é ao vivo, acontecem essas coisas e a gente está aqui para reconectar mesmo. Os problemas surgem para serem resolvidos. Pronto. Bora? Eba!
Tami, você estava contando dessa questão antes de começar a rádio, e nós vamos tentar colocar aí na tela para você. Ela nos permitiu, concedeu aqui algumas imagens, a imagem abaixo, na cirurgia da mastectomia, não é isso? Isso. Essa foto de baixo foi quando eu operei, tirei as 2 mamas. E por que as 2, se o tratamento estava sendo na mama esquerda? Porque eu fiz um exame genético e nesse exame mostrou que eu tinha uma mutação genética que BRCA2 é um termo lá, e que falava que eu tinha propensão de voltar 95% de chance, tanto na mama que estava, na mama esquerda, quanto vir na direita, quanto ir para o útero também. Então, era uma ligação, porque seios, mama e útero é como se fossem interligados. E por isso eu tive que... Foi uma opção. Eu poderia não arrancar a mama direita, mas eu escolhi acatar aquilo que os médicos haviam me falado, de tirar tudo para que o risco fosse reduzido. Foi mais uma prevenção do que um a tratamento. A mama direita, sim. Foi mais uma prevenção. E uma tomada de decisão corajosa. Porque aí o trabalho para reconstruir é o dobro. Sim. Mas eu coloquei nas mãos do Senhor e falei que Ele tomasse conta de mim. E o que eu podia fazer. Porque o Senhor, Ele faz o impossível. Mas o que é para nós fazermos, Ele deixa para nós fazermos. Né? Então, eu conversei com meu marido, com a minha mãe. E eu falei, eu vou fazer a cirurgia, porque eu prefiro já tirar tudo do que daqui 2, 3 anos voltar para o início do processo. Todo de novo. Então, aquilo que eu podia fazer, o que estava ao meu alcance, eu fui e fiz. Né? Tanto que eu fiz a mastectomia total, as 2 mamas. E aí, o seu filho já estava com quantos anos? No dia que eu fiz a mastectomia, foi o dia do aniversário de 2 anos do Heitor. Até que um percurso até que curto, né? Sim. Razoavelmente curto, no Sim. sentido de quando você descobriu, né? Ali com 5 meses, né? Dele bebê, já começou a te incomodar. Foi com 1 ano assim. e 2 meses já teve o diagnóstico, com 2 anos cirurgia. Sim, e eu já tinha feito ali as químios, meu cabelo já havia caído. Você fez a quimio antes de fazer a mastectomia? De fazer a mastectomia total. Eu primeiro fiz o quadrante, fiz as 2 químios e aí fui para a mastectomia total. E depois da químio vermelha, eu já fui para a cirurgia, tirei as 2 mamas no dia 8 de abril de 2021, se eu não me engano. Porque 19, 20, 21, porque o Heitor nasceu em 19, ele foi no dia do aniversário de 2 anos dele, que eu fiz a mastectomia. E enfrentar tudo isso? Nós sabemos que é uma situação totalmente incômoda, né? Eu sei que nós temos uma fé que nos deixa em um outro ambiente de atmosfera. A gente acessa um outro ambiente, mas nós temos os nossos altos e baixos, mesmo com a nossa fé, os dias ruins, os dias que não são cor-de-rosa, os dias que são cinzentos, né? E a rádio oferece dias mais cinzentos do que dias cor-de-rosa. Você enfrentar tudo isso de uma forma muito corajosa, a gente não tem dúvidas. Mas como foi para você, particularmente? Porque cada um enfrenta de um jeito. Nós estamos falando hoje da sua história. Enfrentar a rádio, a químio. Ok, a químio primeiro, né? A rádio veio depois. A químio, que eu sei que você já tinha aí familiares que havia passado por esse problema, que precisava enfrentar essas questões, mas agora você é paciente. Agora você não é mais alguém que está olhando em terceira pessoa, você está vivendo, sentindo náuseas, enjoos e os dias cinzentos. Como foi isso? Com a quimioterapia, as náuseas eram... Eu tive, além do enjoo e vômito, eu tive diarreia por mais de 1 ano consecutivo, todos os dias, que era um dos efeitos colaterais que eu tive, né? Meu sofá foi meu companheiro, porque eu não conseguia sair dali praticamente, né? E quando começou a rádio,
O começo foi muito doloroso, porque a posição era assim, para ficar deitada até que eles fizessem as marcações. Eu ainda não consegui erguer o braço direito. E tinha que erguer. E tinha que erguer para marcar bem certinho, ficar parada por 40, 50 minutos, né, na primeira sessão, para que fosse marcado, né, na foto que mostrou, tem até como se fossem uns adesivos, mas são as marcações da rádio, né? A foto de cima, esses pontinhos assim são as marcações da rádio, porque a radiação ia pegar exatamente ali na onde precisava, né? Então, para fazer essas marcações, eu tinha que ficar nesta posição. Só que eu tinha acabado de operar, eu não consegui erguer o braço, porque já tinha aberto novamente a axila, aquilo que já tinha sido aberto, abriu de novo, né? E eu fiquei com um dreno duplo que saía daqui para ficar um dreno só. Então, a rádio, o início foi muito dolorido. Mas Deus, ele foi tão bom, tão eu maravilhoso. Eu preciso dizer que você ficou uma carequinha linda. Obrigada. Você careca tá linda. Temos imagens já da rádio, Sam? Dá para colocar aquela imagem mais escurecida, como ficou a pele dela? Aquilo ali foi resultado da rádio. Isso, foi resultado da rádio. Quando estava quase acabando e foi ficando daquela maneira. Mas Deus foi tão bom que eu particularmente, eu sei que muita gente que fazia lá sentia dor, porque queima, né? Muito, né? Queima e muito. E é todo dia, porque a químio você não faz todos os dias, né? No meu caso, eu fazia a químio toda semana, uma químio que era a cada 15 dias, eu fazia uma vez por semana. E a químio, que é a cada 21 dias, eu fazia a cada 15 dias. Mas a rádio era todo dia, de segunda a sexta. Tinha que estar lá, 7 horas da manhã, para fazer a rádio. Né? Então, no começo, foi dolorido, porque eu não conseguia erguer. Eu tinha que erguer, eu tinha que ficar parada, não podia mexer, né? Brincar de estátua ali. Mas Deus foi tão maravilhoso que eu não sentia a queimadura. Estava me queimando. Mas eu não sentia a queimadura. O ardor, eu não sentia, né? Conforme foi passando o tempo, aquilo foi escurecendo, ficava um pouco mais sensível, mas a dor que as pessoas saíam de lá falando, está doendo muito, está queimando demais. Eu posso glorificar a Deus porque eu não tive isso. Tami, e se olhar no espelho a primeira vez? É difícil. Porque, na verdade, você tem que se conhecer novamente. Né? Nesse processo, eu engordei 30 quilos. Corticoide? Muita coisa. E aí, olhar e ver que as roupas nenhuma servia. E aí, ver o que você tem que comprar é uma roupa que é muito maior do que aquilo que você um dia usou. Você já tem a mudança do tamanho e aí você já não tem a identidade das suas curvas. E aí você olhar e não ver ali uma cicatriz que pega de cabo a rabo, vamos dizer assim. De uma axila a outra, né? Porque é daqui, aqui no meio, aí só dá um passo de uns 2 dedos, começa aqui e vem para cá e abre na axila. Né? Aqui ela é maior, no lado esquerdo ela é maior. E olhar no espelho e entender que aquilo é você de novo e que é o seu novo eu. E aí é trabalhar de novo a aceitação. Porque é olhar e falar, tá bom. É isso. Peraí, deixa eu entender. E para o teu marido? Olha, você olhar para ele, se sentir amada, desejada, porque eu sei que tudo isso é um processo que a gente constrói. Umas têm esse processo mais rápido, agilizado, outras de nós precisamos ter mais cautela, precisamos ir mais devagar, mas é um caminho construído. Sim. A gente não dorme, acorda e vai, né, se olhar e dizer, não, está tudo bem, porque não está tudo bem. Exatamente. Mas falar do meu marido até me emociona, porque ele é maravilhoso. Ele em nenhum dia me olhou como se fosse diferente de quando estava tudo bem, né? Até hoje, às vezes,
É difícil você se olhar e ver que eu já fiz a reconstrução, mas não ficou como eu imaginei que ficaria, porque tem todas essas questões. O que você imagina, a expectativa e a realidade, né? Até a gente chegar ali. Até hoje, às vezes, é difícil olhar e ver que você não é mais a mesma, que você se olha e você não se gosta. Às volume vezes, que eu consigo enxergar daqui já é um volume do seu processo de reconstrução. Exatamente. E aí, mas o meu marido, ele é excepcional, excepcional. Não posso dizer outra coisa a não ser esta palavra. É uma bênção. Ele cuidou de mim, ele, meu melhor amigo, cuidou de mim em todo o tempo, me acompanhou nas cirurgias, me acompanhou no tratamento, não deixava a bola cair nunca. Né? Às vezes eu brinco e falo, meu Deus, a 5ª série não saiu daí. Mas isso é bom porque a gente ri muito. E a gente riu do processo todo. A gente riu de todas as situações. E quando eu chorava, ele estava lá e falava, não, tá bom, chora agora. Mas é só agora. Daqui a Chora pouco, rapidinho aí. Rapidinho, que a gente tem muita coisa para fazer. Então, vamos lá. Porque não deixou a bola cair. Não deixou de me olhar como ele sempre me olhou. Então, para mim, isso foi muito importante, porque mesmo quando eu olhava e falava para ele, eu tô horrível, eu tô parecendo um Frankenstein, de tanta cicatriz, tanta coisa, e ele falava, não tô enxergando isso que você está dizendo. Então, foi muito importante. O olhar amoroso dele, né, te ajudou a passar por esse processo. Sim. Fica aí o nosso apoio, né? Você que pode, nesse momento, estar vivendo uma experiência como a da Tami. Eu sei que as coisas, às vezes, não são do jeito que nós gostaríamos, mas a forma como nós enfrentamos faz toda a diferença. Então, se conhecer é o ponto crucial, que pode dividir um resultado de um tratamento bem-sucedido para um resultado não tão bem sucedido, ou pelo menos não como a gente gostaria que fosse, né? A importância de ter descoberto no início, a importância de você ter insistido, dizer, olha, isso aqui não estava assim, não é assim, conheço meu corpo, vamos investigar melhor. Então, se conheçam mesmo, façam uma prevenção. Eu sei que outubro a gente vai falar muito sobre isso, mas durante todo o ano, não espere o mês de outubro para se cuidar, não espere o mês de outubro para ir no postinho fazer os seus exames de prevenção, não espere o mês de outubro para providenciar aí um socorro, porque o princípio de amar o outro, né? Nós estamos falando aqui da nossa fé. Então, nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. O princípio do amor é o amor próprio. Eu só consigo amar alguém genuinamente se eu me amar primeiro. Eu não consigo amar o outro se primeiro eu não for, né, o amor da minha própria vida. Porque eu não consigo abandonar. Né? Eu não me deixo na hora do banho, eu não me deixo na hora da tristeza, eu não me deixo na hora da alegria, eu não me deixo quando eu vou dormir, eu não me deixo por um minuto. Não consigo fragmentar a minha presença de mim. Então, que você possa, nesse momento, resgatar o teu amor próprio, independente da sua forma física, independente das suas curvas, independente de como você esteja agora, que você só vai conseguir amar seus filhos se você se amar, você só vai conseguir amar o seu esposo se você se amar, você só vai conseguir amar um terceiro se você primeiro se amar. Então, se ame, se cuide, se toque, se examine, vá mesmo, investigue, sem medo. Eu sei que essa atitude sua foi muito corajosa, nem todas de nós temos. Né? A gente vai querer fugir de um resultado, de um diagnóstico como esse, enfrentar. Né? A gente não estamos aqui romantizando, a gente está dizendo, olha, isso é real, né? E doeu. Não foi todos os dias tranquilo, doeu, foi ruim passar por isso, né? Exatamente. Mas foi a sua história, você precisou passar. Exatamente. O que é para você passar, outro não vai passar no seu lugar. O que é para você passar, outro não vai passar no seu lugar. Mas quando a gente passa com Deus, as coisas ficam mais leves, né? A palavra vai dizer, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Né? Então, é um processo dolorido, sim. É um processo que te modifica em tantas áreas, sim. É um processo que muda a sua visão de si mesmo com o outro, sim. Mas é um processo que nos ensina. Falar sobre o CA, falar sobre o câncer é um tabu. E até um tempo atrás as pessoas nem contavam que estavam com câncer.
nem se falava essa palavra. Era como se fosse perigoso atrair algo. Exatamente, não dava para falar, não se falava que tinha câncer, não se expunha que tinha câncer. Ou muito menos se ia atrás, se tivesse alguma suspeita, já nem ia atrás. É como se fosse uma sentença, e não é. Você que está passando por isso, tenha uma certeza, isso não é uma sentença. O seu diagnóstico não é uma sentença de que você vai morrer amanhã. Para morrer, basta estar vivo. Pode nem ser de CA. E pode nem ser de CA. O que nós temos é que ir atrás, sem medo. Está com medo? Vai com medo mesmo. Porque é necessário ir atrás, é necessário fazer o tratamento. E, às vezes, quando algumas pessoas, infelizmente, acabam tendo muitas recorrências disso, e aí tem que começar o tratamento novamente, e às vezes as pessoas cansam. Não canse. Não canse, não desista de você. Né? Vá atrás, não desista de você, da sua vida, porque tudo passa e tudo vai ficar bem. Vai ficar bem. Nós somos 652 pessoas ao vivo no chat. Um beijo no coração de todos. Gente, olha, vai dando like aí, vai curtindo, vai compartilhando. Nós somos numerosos nesse exato momento e só tem 9 likes. Então, aperta aí o botãozinho, dá essa força aqui para a gente, viu? E nós queremos continuar alcançando e dando voz a outras mulheres que enfrentam sobre isso. Eu tive a oportunidade, eu vou dizer oportunidade porque o CA nos ensina muito, eu tive a oportunidade de vivenciar o CA como filha, né? Meu pai trata do câncer desde 2016 de uma forma diferente. No caso dele, geneticamente não está ligado a mim, está ligado aos meus irmãos, né? Porque é o câncer de próstata. Mas depois dos 40, nós já temos dentro do SUS o amparo para fazer mamografia. Então, se você não tem nenhum histórico na família de câncer de mama, mas já fez 40 anos, você precisa pedir para o teu médico a mamografia. Se você tem algum histórico familiar de câncer de mama, né, principalmente se vir da mãe, a partir dos 30, a mulher fica recomendada para o câncer de mama. O que importa? O que importa é que você se conheça desde agora. Se você tem 20, se você tem 25, se você tem 30, vai lá na hora do teu banho, ergue mesmo os braços, se toque, sinta o teu corpo e se identifique o quanto antes. Se você perceber que tem alguma coisa diferente, procure um médico, posto de saúde. O SUS está aí para realmente nos assistir nesse mês de outubro. Eu estou vendo muitas campanhas. O meu telefone toca, o BS, me lembrando, olha, você tem exame para fazer, né? Quer aproveitar o mutirão? Então aproveita mesmo. Coloque todos os seus exames em dia. Isso é amor próprio. Se cuide mesmo, se ame mesmo. E Tami, agora, tudo diferente. Ok, nós estamos agora no processo de remissão, somente os cuidados de prevenção, né? O pior já passou. Graças a Deus. O processo de reconstrução inicia agora. Temos ainda uma jornada aí até que fique do jeito que você espera. Sim, eu, graças a Deus, já estou tomando só uma medicação, né? Até uns 2 anos atrás eram 10. 10? Que é a quimio oral. Quimio oral. Eu tomava capecitabina, tomei por 1 ano e pouquinho. São 10 comprimidos? 10 comprimidos. Tomava 5 de manhã, 5 à noite. 10 comprimidos assim, bem grandes. Eram muitas miligramas. Mas hoje eu só tomo 1. E ele é pequenininho. Então eu dou graças a Deus. Estou nessa fase do tratamento. Me sinto bem. Tem dias e dias, porque eu já também retirei útero, ovário, trompas e colo do útero. Esse processo foi recente? Faz 1 ano e meio, 2 anos que eu retirei por conta do meu exame genético que mostrou a propensão de se voltar lá no útero, porque é interligado. No caso, quando você fez a remoção das mamas, logo em seguida você fez... Isso, eu fiz a mastectomia, depois eu fiz a rádio, fiz a quimioterapia oral e assim que eu encerrei, eu já fui fazer a remoção, a esterectomia total.
Então foram muitas cirurgias desde Sim, então. Sim, muitas cirurgias. Teve um dia que eu estava lá no hospital e a enfermeira passou, voltou e ela falou: "Você trabalha aqui?" Eu falei: "Olha, eu cumpro horário, só não tenho os honorários, porque eu tô aqui toda hora." Ela falou: "Menina, parece que eu vi você outro dia." Eu falei: "Eu estava mesmo aqui." Porque foram muitas cirurgias, muitas idas ao hospital. Mas hoje eu estou bem, graças a Deus, né? Mas eu já me encontro em menopausa há 2 anos. Então, algumas reações eu acredito que sejam mais da menopausa do que da questão do remédio. Porque agora você teve que, né, se tornar estéril. Sim. E a menopausa cirúrgica, ela é um pouco mais agressiva do que a menopausa normal, porque o corpo vai se preparando, né, para entrar definitivamente na menopausa. Então, tem alguns sintomas, outros, né, e vão assim espaçando, esporádico. No meu caso, eu entrei no centro cirúrgico normal, vamos assim dizer, né, sem menopausa, e saí do centro cirúrgico já menopausada. Então, os sintomas são muito bruscos. Eu não posso tomar reposição para amenizar alguns dos sintomas, né? Então as ondas de calor. Isso, são ondas. No meu caso, eu não sou, mas o meu calor é por dentro. Então, a minha pressão baixa, então dá alguns outros sintomas. Mas com tudo que já passei, e tudo isso com criança pequena. Com criança pequena. A Larissa tem 10 e o Heitor tem 5. Eles têm muita energia. Muita energia. O maridão realmente foi ali, chegou junto mesmo. Maravilhoso. Porque, né, quantas ausências de casa nas questões dos cuidados. Sim. E a minha rede de apoio maravilhosa. Teve uma época logo no começo do tratamento que foi muito intenso o começo, porque o câncer foi muito agressivo. Nas cirurgias, principalmente, as crianças não ficavam comigo, né? Porque eu tinha muitos drenos, o Heitor era muito bebê. Então, eles ficavam na minha mãe. Então, eles vinham me visitar na minha casa. E acho que essa foi a parte mais doída. Porque meus filhos vinham me visitar, né? Iam embora. Viam e iam embora. E aí, eles iam embora chorando porque queriam ficar. Aí, eu ficava ali forte. Não, vai com a avó, vai ser legal. E quando eles saíam, aí eu desabava. Porque... não dá para romantizar, né? Não dá para dizer que foi tudo bem, né, o tempo inteiro. E aí eles iam e eu desabava a chorar. E aí eu falava: "São meus filhos, eu quero que eles fiquem comigo." E aí meu marido falava: "Calma, eles vão voltar, eles são nossos. Eles vão voltar, mas nesse momento você precisa ficar bem." E era em meio à pandemia. Então eu também não podia ficar com contato, porque eles iam para imunidade zero. Eles estavam indo para a escola, começando aquele vai, não vai para a escola, mas são crianças e brincavam e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, foi gratificante saber que tinha alguém que cuidava deles melhor do que eu poderia cuidar naquele momento. Então, a rede de apoio, ela foi essencial, fundamental, né? Tem a minha vizinha, a Luana, que também foi assim, sabe, a rede de apoio da minha família, né? Quando a minha família não podia ir, o Jonathan trabalhando e a minha mãe estava com as crianças, não conseguia descer, mandava para ela: "Você consegue dar almoço para ela hoje, que eu não vou conseguir descer?" E quando via, estava lá a Luana com um pratinho de comida quentinho: "Miga, vem, come." "Eu não quero comer." "Não, come." Precisa. Né? Então, até a comida se tornava um remédio, perde o sabor, precisava comer. É assim, ela modifica sabor. Quimioterapia muda o paladar da gente. A comida fica, no meu caso, ficava com gosto de alumínio. Sabe aquelas marmitas que vem no alumínio, que você come e vem aquele gosto de alumínio? Tudo ficava com gosto de alumínio. A saliva muito grossa, então tudo muda, né? Tudo muda, o paladar muda, a gente muda. Mas a rede de apoio fez ficar mais leve, né? E a minha decisão de ser grata também fez ficar mais leve. Você escolheu como passar pelo teu processo. E agora, bem cabeluda. Muito cabeluda. Cabelo cresceu, né? Já está aí caminhando para os últimos passos. A parte mais difícil você deixa para trás como um legado para dizer assim: eu venci.
outras mulheres vencerão também. Exatamente. É essa mensagem. Tami, muito obrigada. Muito obrigada por ter vindo, muito obrigada por abrir, né? Eu sei que talvez as fotos não seja algo tão legal de se ver, mas foi parte da tua história, e dividir isso com outras mulheres para dizer assim, olha, não é só você que está passando por isso. Você não está sozinha. Tem outras pessoas que estão enfrentando o mesmo que você enfrenta agora, e a diferença é que nós estamos juntos. Vamos nos dar as mãos e enfrentar isso juntos, né? O que eu posso fazer para que o processo que você esteja vivendo seja mais leve? Muito obrigada, Tami. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Sou eu quem agradece a oportunidade de poder falar um pouco do meu processo. E eu não sei se eu consegui ao menos ajudar uma pessoa que está nos assistindo, mas se ao menos uma pessoa eu conseguir ajudar, eu vou ser imensamente grata ao Senhor. Porque quando nós passamos por alguns processos, nós temos que falar o quanto Deus nos fez. Porque é muito fácil eu dizer que meu Deus, Ele é bom quando está tudo bem. É muito fácil eu dizer que Deus é maravilhoso quando eu estou com a minha despensa cheia, minha saúde está ok, meus filhos, meu marido, está tudo muito maravilhoso. Mas Deus, Ele continua sendo Deus mesmo no seu processo. Deus, Ele continua sendo Deus mesmo quando você não está bem. Ele é Deus. E se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E quando nós escolhemos ter Ele como centro da nossa vida, Ele nos dá a paz que excede todo o entendimento. E vai parecer que você é louco, porque era para você estar descabelando de desespero, mas você está em paz, porque Deus, Ele é maravilhoso. Amém. Amém. Fica o nosso recado de se cuidar, de se amar em primeiro lugar, e dizer que em todo tempo a gratidão, ela precede alguns limites que são inacessáveis por meio da ciência. Você vai atingir alguns níveis por intermédio da gratidão, que vai fazer o teu processo ser mais leve. Muito obrigada. Espero que ao assistir esse programa você se sinta impulsionado para o amor próprio, impulsionado para se cuidar, encorajado de buscar ajuda sem medo, entendendo que o teu processo é ímpar, é teu, não é de mais ninguém. Nós contamos hoje o processo da Tami, mas que o teu processo seja leve e que por meio da gratidão em todo tempo você passe por ele o mais rápido possível. Muito obrigada a todos os amigos do chat que comparecem conosco. Um beijão para todos vocês. Fiquem com Deus. Graças nós te damos a Deus, porque o Senhor é o dono de tudo. Boa noite.